De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora aqui com o professor Agostinho. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço o convite. Bom, professor é dos cursos de gestão aqui do Claretiano. Vamos falar um pouquinho a respeito, não é, de um pensamento que a gente tem um pouco muito distante, que é a questão da gestão da economia familiar, não é? Sim. E que não está na rotina do brasileiro pensar nessa gestão, e a gente tem visto cada vez mais refletido isso na realidade, com endividamento, com problemas de condução financeira das famílias. Luciano, para você ter uma ideia da importância das famílias para a economia do país como um todo, a economia clássica, né, ela tem uma figura mestre que divide a sociedade entre as famílias e as empresas. Então, nessa divisão, você tem os fluxos de produtos e serviços e financeiros. Então, você imagina, por exemplo, quando esse fluxo é interrompido, ou seja, por falta de produto, ou seja, por falta de recurso financeiro, o caos que se transforma a economia de um país, né? Nesse sentido, eu estava vendo recentemente a CNC, Confederação Nacional do Comércio, lançou uma pesquisa para ver como que anda as famílias, né? 78,5% das famílias brasileiras estão endividadas. 29,5% desses 78% estão com a renda comprometida mais de 50%. Então, isso para um país é um impacto gigantesco, né? Isso é fruto, talvez, de governos populistas que incentivam, por exemplo, o desenvolvimento de uma economia por meio do consumo, né? Então, você tem créditos para o consumo, mas depois as famílias, como tem uma demanda reprimida, não conseguem se reorganizar. E aí o país passa por uma época de crise, inclusive, né? E de fato, não é? A gente acaba vendo isso, sempre essas bolas de neve, não é? A gente viu isso em escala global, não é? Com a bolha imobiliária americana, não é? Que foi isso, né? Foi se oferecendo crédito, crédito. O sujeito, né, refinanciava o seu imóvel várias vezes, até chega num ponto que assim, olha, não vai ter condição de pagar isso nunca. Pois é, a quebra do Lehman Brothers, que gerou toda aquela catástrofe em 2008, né, ela foi justamente isso, incentivo ao crédito e a bolha imobiliária, que depois teve uma repercussão gigantesca nas bolsas, né, e nos bancos, né? Então, um país ele precisa cuidar disso. Como eu falava, aquela figura clássica da economia, né, que é o fluxo financeiro e o fluxo de produtos e serviços, a gente, num país, por exemplo, a gente tem essas duas variáveis, né, para controlar. Então, vamos imaginar que um governo ele invista muito em financiar o crédito. Obviamente, você vai criar bolhas de crédito, né? Então, o ideal é que a gente financie tanto o investimento das empresas como o crédito. Para quê? Para que aquele círculo ele seja sustentável, ele não se interrompa em um dado momento. E falando já em economia, assim, familiar, quando a gente percebe que esse ciclo está funcionando muito bem, é por conta da educação também, né? Da formação dos cidadãos, né? Da formação das famílias, que investe em educação e mantém esse ciclo econômico circulando. Por quê? Porque a tecnologia ela vai evoluindo ao longo do tempo. Então, se as famílias também não acompanham essa tecnologia, obviamente que forma uma bolha. Por que eu citei isso? Porque você percebe que no Brasil, como um todo, a gente tem várias bolhas, né? Tanto na questão do crédito, quanto na questão do investimento das empresas e quanto na questão das famílias investirem em educação para poder acompanhar esse movimento todo. Caio, parabenizando aqui pela fala, né, e pelo assunto, e colocando uma outra questão familiar aqui no Brasil, que está muito ligada à economia, que a gente tem muita empresa familiar. Sim. Né, muito comércio familiar. E isso, de fato, impacta na economia, mas também impacta muito agora na transição, né? Você colocava das novas tecnologias, etc., de como essa transição dos comércios familiares são feitos. Se você pegar, por exemplo, no agronegócio, um gargalo do agronegócio é essa transição da agricultura familiar, né? Como que o jovem, né, vai responder pelos negócios da família. Em primeiro lugar, porque o jovem, às vezes, não tem interesse em permanecer no campo, né?
Porque se for uma propriedade pequena, que não produz por escala, automaticamente ele não tem nada que seja atrativo para que ele permaneça lá. O que não acontece com as grandes propriedades. Tratando de indústrias, eu vejo essa transição mais fácil, né? E da década de 90 para cá, isso facilitou mais, né? A gente percebe que nas consultorias antigamente era justamente isso, essa divisão, essa alocação dos familiares dentro da empresa, né? Hoje o que a gente faz muito é a soma do valor da empresa, ou seja, o valuation, mas já destinando, né, o que cada um vai fazer dentro daquela empresa. Então eu percebo assim que da década de 90 para cá mudou muito essa questão da empresa familiar. E eles estão realmente se profissionalizando e estão ajudando a economia do país como um todo, né? Uhum. E é importante pensar também nesse fator de transição, né? A gente viu muita empresa familiar com décadas aí de história sumir do mapa, justamente porque não fez as atualizações necessárias, não fez a transformação, ou não é porque a geração nova ousou demais na transformação e não deu conta depois. Não deu conta do recado, né? Então, a questão do valuation também ela já vai colocando esses fatores no lugar certo, né? Então, quando você faz uma valoração de uma empresa, que os sócios, né, que os familiares têm essa noção do que vale na empresa, de todo aquele levantamento que é feito, e a partir dele começa-se uma nova gestão, então isso já dá um certo alicerce para as famílias começarem não arriscando tanto, né, começarem sabendo onde que é melhor investir nesse momento. Então, eles já têm uma certa base por conta desses novos estudos que estão sendo divulgados, né, com mais frequência na nossa região, principalmente. Uhum. Nós falávamos no bloco passado a respeito da questão dessa oferta de crédito, né, desproporcional, e o Marcelo Arruda colocando, né, que os incentivos ao crédito, em especial consignado, né, é um dos maiores equívocos econômicos do país, uma política absolutamente equivocada que tem contribuído apenas para aumentar a miserabilidade aí de famílias, principalmente aquelas com menor poder aquisitivo, né? Isso não é política econômica. E hoje a gente tem visto consignado, né, até quando a pessoa não solicita, né? A gente conversa aqui muito com o responsável do PROCON e ele fala do número de processos de consignado que não foi requisitado, né? O sujeito nem assinou o contrato, nem nada, de repente aparece um dinheiro na conta dele, ele começa a ver a aposentadoria ou o salário ter desconto, e aí ele vai ver, tem um valor de consignado lá que ele não solicitou. Eu trabalhei muito tempo em banco, né? E a partir do Plano Real, logo em seguida, a gente teve um disparate aí na oferta de crédito. E esses problemas do consignado já começam naquela época, lá nos anos 2000. Né? Assim, quando a gente não tem esse equilíbrio que eu comentei com você entre o investimento e a oferta de crédito, a gente automaticamente vai ter várias bolhas. Né? E o Brasil ele sofre com essas bolhas. Né? Então, consequência é que 78,5% das famílias estão endividadas. E assim como o Marcelo falou, é uma política extremamente perigosa para um país. Uhum. Né? E é interessante, né, se falar a respeito disso, porque muitas vezes na pressão até do sistema financeiro que quer oferecer esse crédito, a gente vê muito isso, a gente chegou aí a ter empréstimo e ação até em cima de auxílio, né, de bolsas, etc., que é um absurdo, não é? E também da pressão política, né? São os dois fatores que mais processam isso. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, a gente acaba observando também que a própria economia deixa passar para falar assim, vai dar um fôlego nesse momento e depois a gente vê, mas é um equívoco que a gente sabe que depois a fatura vem alta. Então, você está vendo como que essa fala sua foi muito importante, porque a gente consegue ter uma visão sistêmica do que acontece, né? O crédito em si, ele não é só de todo ruim, né? Mas ele é ruim quando ele se torna foco de uma economia. A economia precisa desses incentivos de crédito para lançar voos, né? Mas a gente fala que quando é só no crédito, o voo é de galinha. Então, essa fala é uma fala coloquial, mas muito utilizada no mercado, né? O Brasil dá voos de galinha e tal. Então, por quê? Porque essas políticas pontuais,
elas não fazem com que o país se desenvolva como um todo. E aí a gente volta naquela questão da educação. A educação é um gargalo no Brasil e a gente vê nas empresas, né? Empresas aqui de Batatais às vezes ligam para a gente, ó, eu preciso de uma pessoa com essa característica. É difícil da gente arrumar, né? É difícil essa pessoa que já tem essa formação, ela tem uma oferta gigantesca de trabalho. Então as empresas sofrem porque de uma forma geral nem todo mundo está preparado, né? E isso mostra porque as nossas deficiências, ao mesmo tempo que mostra que para a gente consertar todo esse problema, não adianta atacar uma coisa só. Nós precisamos ter essa visão sistêmica que você falou e começar a atacar de forma sistêmica também o problema, né? Começar a atingir os nossos objetivos de longo prazo e não só pensar no curto prazo, como é o que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Exatamente, exatamente. E a Bia colocando isso, né? A gente vê muito essa questão também, como a gente citava anteriormente, nas empresas familiares, né? Que muitas vezes se mistura subsistência com gestão da empresa, né? Muitas vezes o que seria lucro ou material de investimento vai para os custos dessa família e que impede desenvolvimento ou até às vezes quebra a própria empresa. Exatamente. Então, eu trabalho com consultorias, né? Inclusive uma empresa de consultoria é aqui de Batatais, que é a Resulto, e a outra é lá de São Carlos, que é a SAF. E a gente trabalha com parcerias com o Sebrae. E várias empresas que a gente visita, ela relata para nós, né, esse problema que elas têm, de fazer essa divisão, né, do que é da empresa e do que é da família. E por que isso se mistura? Porque a empresa já nasce com esse problema, né? Ela já nasce não tendo a diferenciação do que é a pessoa física e do que é a pessoa jurídica. Então a família precisa ir quebrando esse vínculo, né, devagarinho. Então a gente fala para as famílias, ó, vamos começar não de uma vez, porque se a gente começa de uma vez, você volta de uma vez. Então nós vamos começar quebrando esse vínculo da pessoa jurídica com a pessoa física. E o primeiro passo que nós vamos fazer é calcular aqui qual seria um salário ideal para a família, né? Que trabalha, né? Para quem trabalha lá na empresa, no caso. E aí a gente formula esse salário ideal e começa a desvincular as outras contas, as outras variáveis que também estão entrelaçadas aí nesse convívio pessoa física e pessoa jurídica. E a gente percebe também que quando eles conseguem fazer essa distinção, eles se organizam mais, inclusive nas contas familiares, né? Eles regulam o consumo deles, né? Porque muito desse endividamento das famílias é por conta do consumo exagerado, né? Que a gente chama de consumo predatório, e não de um consumo consciente. E aí eles começam a desvincular a pessoa jurídica da pessoa física, organizam esse consumo, ou seja, tem um consumo mais consciente, e me ligam e falam assim, olha, professor, o negócio começou a render e a gente está mais feliz. Às vezes o dinheiro nem está sobrando tanto, mas a felicidade nossa é que nós nos organizamos. Então isso é muito satisfatório para nós. E é exatamente isso, né? A partir do momento que se organiza, se começa a ver possibilidades, né, de crescimento, de investimento, aonde precisa ser ajustada a própria empresa também, porque às vezes quando caminha embolado assim, se perde completamente a noção. Exatamente. Tempos atrás eu estava numa padaria, né, que eles passavam por esse problema, e quem tinha solicitado a consultoria era uma moça, mas quem participou da consultoria foi o esposo dela. Aí a gente estava realocando todo o processo produtivo deles e ele me falou, olha, ela não participou da consultoria pelo fato de que ela é muito enérgica, ela não aceita muita opinião, então eu vim no lugar dela. Aí a primeira ideia que nós tivemos foi fazer com que ela trabalhasse num setor exclusivo de controle de estoque da padaria, né, controle de produção, porque essa característica dela tinha muita relação com isso, mas tinha pouca relação com atendimento ao público, né, tinha pouca relação com atender os seus fornecedores. E aí também ele foi um outro caso que me ligou depois e falou, olha, deu certo a nossa ideia, então tá caminhando, né? E é isso, né? Também ajustar, quando a gente fala de empresa familiar, o perfil de cada um para a função. A função ideal. Né? E quando alguém na família não tem um perfil para a função, buscar fora. Buscar fora.
né? A resistência dela, dessa moça que eu estou comentando com você, era justamente essa, né? Uma pessoa que vem de fora entrar naquilo que eu faço e dominar o que eu faço, né? Mas o que nós mostramos para ela foi o contrário, foi você tem um perfil excelente para controle, para contas, né? Para gestão interna do teu negócio. Porém, a parte de atendimento nós precisamos de contratar outra pessoa. E ela aceitou e também ficou feliz, né? E muitas empresas, até de grande porte, fazem isso, não é? A gente observa isso. Olha, tá lá a família, etc., né? Dentro de um conselho, mas contrata um CEO ou uma pessoa externa para de fato fazer a gestão. Para de fato fazer a gestão. É aquela visão de fora, né? Que a gente fala, né? Às vezes, quando a gente está muito dentro do próprio negócio, a gente deixa de ter essa visão sistêmica que nós comentamos, né? Essa visão sistêmica do todo, né? De saber controlar os estoques de entrada, os fluxos e tudo mais. E aí, quando você pega uma pessoa de fora, né? Que ela está sem o vício da organização, que a gente chama, o que acontece? Ela começa a ver detalhes que a família não via. E aí, a partir desses detalhes, por mínimos que sejam, eles começam a desenvolver aí uma forma de gestão nova, sem impactar a cultura da organização que já está estabelecida, né? Porque um problema quando você fala de transição é também a cultura da organização, né? A organização, ao longo do tempo, ela constrói a sua base cultural ali de contratação, de funcionários, de processo de trabalho. E aí, quando você faz uma cisão um rompimento dessa cultura, você corre o risco, inclusive, de perder a organização, né? Grandes organizações passam por esse problema. Vanessa, perguntando aqui, né, a gente está falando da questão empresarial, etc., mas ela coloca da gestão econômica e financeira da família mesmo, né? O quanto ainda o brasileiro tem dificuldade de compreender o orçamento, não é? E o quanto isso impacta na dimensão orçamentária do país. Então, essa questão é uma questão muito ampla, mas quando a gente para pensar, o alicerce dela, a base dela também é a questão da educação. Se você vê fora, né, nos outros países, todos os países começam desde o jardim da infância com uma estrutura básica de educação financeira. E nós aqui no nosso país, a pessoa só vai ter uma educação financeira adequada se ela fizer um curso de gestão mesmo, né? Ou um curso técnico, né? Fora isso, ela não consegue, ela não tem acesso a esse tipo de informação. Ela não consegue entender o dinheiro no tempo, qual que é o valor desse dinheiro no tempo, como que a inflação prejudica, né? O consumo das famílias, né? Então, é muito momentâneo, é muito instantâneo o pensamento do nosso povo, né? E talvez por conta, né, dessa falta de educação financeira. Agora, quando a gente trabalha, por exemplo, com as empresas familiares, né, o foco da gente nem é tanto a questão do que fazer financeiramente em casa, né? Mas é como organizar o seu consumo, né? Desvinculando esse consumo da empresa. Então, uma dica, né, para ela seria realmente observar o que ela está consumindo, né? E se todo esse consumo ele é predatório ou é um consumo consciente, porque a partir do consumo consciente ela consegue se organizar também. E depois tentar fazer negócios onde não exista juros, porque o juro num país inflacionário, o juro onde nós temos um sistema financeiro tão concentrado como o nosso, né, 4, 5 bancos aí que ditam as regras, nós precisamos tentar sair desses juros ao máximo. Então, procurar consumir menos, mas com mais qualidade, porque aí o dinheiro começa a render mais e as famílias começam a planejar, né? Inclusive planejar a educação dos filhos. Também é interessante pensar nisso, né? Que é a estrutura de um todo, não é? E muitas vezes as famílias acabam planejando hoje e não os passos seguintes. Exatamente. Não é? E é o grande desafio que se tem. Vou dar um exemplo aqui que a Carla coloca também, que é interessante, né? Por exemplo, no quesito educação. Há alguns anos a gente passou a ter aí o Enem, que
os alunos pensam em curso, mas não diretamente em faculdade, muitas vezes, né? E a própria família, às vezes, é pega no contrapé que, olha, essa jovem vai estudar em outro estado, numa faculdade distante, e não se planejou isso. Né? Isso para dar um exemplo, claro. Dar um exemplo, cara. E esse planejamento futuro, que também não é o nosso forte, né? A gente é muito instantâneo, como você disse, ele impacta muito, né? Mas a vida das famílias brasileiras, né, principalmente da classe média, ela vem mudando muito esse conceito de planejamento futuro. Né? Ela vem planejando. A gente já tem, inclusive, linhas de créditos para a educação futura. Né? Então, você pode comprar hoje um título e depositando mensalmente aí, para quando chegar a época do estudo dos seus filhos, você fazer aquele resgate, né? E, de certa forma, dar esse suporte para os filhos. Né? Agora, a educação ela é primordial, né? Então as famílias elas têm que colocar isso no seu hall de investimentos como sendo uma coisa fundamental e essencial para quê? Para manutenção dessa família. Para o filho que vem e que vai entrar no mercado de trabalho, tenha condição de arrumar um bom emprego, né? Ou de ser um bom empresário, para que a economia do país como um todo circule, o fluxo funcione, como nós falamos, né? E isso é interessante a gente colocar, né? Que as famílias não estão à parte ou alheias do fluxo financeiro da economia, elas vivem, né, conectadas a isso e alimentam também esse fluxo. Né? Uma coisa está conectada à outra. Você falava a respeito da questão econômica, financeira e etc. E a gente vê muitos dados, por exemplo, a respeito do endividamento do brasileiro, né? E que muitas vezes as famílias não se dão conta de que estão endividadas, né? Assim, olha, né? Não tenho dívidas, mas está pagando a prestação do carro, está pagando um financiamento da casa, né? Isso entra num cômputo de endividamento. Com certeza. É aquela história da Confederação Nacional do Comércio que eu falei, daquela pesquisa que eles fizeram, que mostra que 78,5% dos brasileiros estão endividados, 18,6% desses brasileiros não conseguirão pagar sua dívida, né? E 29,5% estão com uma dívida que compromete mais de 30% do seu salário. Então, quer dizer, todos esses dados, né, eles servem para o mercado financeiro, por exemplo, para aumentar a taxa de juros, porque a gente trabalha com spread bancário. Né? Então, por exemplo, um banco só vai emprestar um dinheiro a juros mais baixos quando ele souber que toda essa parte estrutural das famílias, né, estão organizadas. Por quê? Porque senão o risco dele é muito alto, automaticamente a taxa de juros dele sobe. Né? Então, uma questão que muitas pessoas me perguntam também é justamente essa questão da taxa de juros. Né? A Selic baixou meio ponto, mas lá no banco a taxa de juros ainda continua alta. Então, essa relação, né, existe, né, e o banco calcula o spread dele, ou seja, o risco dele, com base nesses dados dessa pesquisa que eu disse agora. Então, por mais que os juros fiquem mais baratos para o financiamento, para alguns financiamentos específicos, mas para o crédito pessoal ele ainda continua mais caro, né, por conta desse risco que a população representa para o sistema financeiro. Também é bacana a gente falar, né, em termos de sistema financeiro, as próprias estruturas que o sistema tem de alimentar ou de financiar, em especial, negócios, não é? Muitas vezes a pessoa vai no sistema financeiro tradicional, mas vamos pensar aqui no microempreendedor, no pequeno empreendedor, que tem ferramentas como, por exemplo, o Banco do Povo, e que muitas vezes não procura, né? Tendo uma taxa de juros baixa, né? Sendo aí uma possibilidade de investimento com um retorno mais tranquilo e sem o peso tradicional do mercado. Você está falando do Banco do Povo, olha que interessante. A gente estava fazendo um cálculo recentemente para um empresário, né? Para um empreendedor, na verdade. E nós vimos que os juros que o Banco do Povo estava cobrando, no longo prazo, ele se transformava nulo, né? Ou seja, ele estava mais baixo do que a própria inflação. Olha que importância, né? Agora, isso mostra o tanto que o nosso sistema financeiro precisa crescer.
né? E o que nós vemos aí, essa concentração que a gente sempre percebeu, é que aos poucos ela vem se dissipando. Nós temos um crescimento gigantesco dessas cooperativas e que isso é muito bom para nós, né? Os bancos do povo que vêm incentivando o pequeno empreendedor, né? Então, esses meios de conseguir recursos que não os tradicionais que você citou, eles precisam ser especulados pela população de uma forma geral, né? Principalmente para o empreendedor, para o pequeno empreendedor, né? Porque lá ele realmente encontra um valor financeiro que não vai representar um endividamento posterior, nem a incapacidade dele continuar reinvestindo na sua empresa, né? Porque o grande problema das empresas é esse: elas pegam dinheiro para investir na sua empresa, só que o fluxo de juros daquele dinheiro a longo prazo acaba sendo um inimigo para o reinvestimento da empresa. Ou seja, olha como é que é interessante. Se ao longo prazo eu não consigo reinvestir na minha empresa, eu não acompanho a tecnologia. Se eu não acompanho a tecnologia, automaticamente eu saio do mercado. E aí eu entro naquela bola de neve de retrocesso. E colocando aquela característica do Brasil, que o Brasil é o país que mais empreende, mas é também o que mais fecha empresas. Esse ano nós tivemos um fechamento de empresas recorde, né? No saldo entre aberturas e fechamentos, nós tivemos 160 mil empresas fechadas. Isso para o emprego é uma tragédia, né? Visto que os últimos dados do CAGED, o emprego no Brasil cresceu por conta do funcionalismo público, mas não por conta das empresas. E aí voltamos lá no começo da nossa fala, lembramos da nossa figura clássica da economia, né? E a gente vê que o fluxo de produtos e serviços estão comprometidos justamente por conta disso. E aí, essa questão, não é? Porque a roda, não é, que deveria girar de uma maneira plena, acaba travando nesses pequenos saltos aí, né? Tem um acesso a crédito, a economia dá um giro aí, depois esse crédito vira endividamento, aí o sujeito congela as atividades para poder pagar o endividamento, não consegue investir mais. A hora que ele salda isso, né, ele está deficitário tecnologicamente, no novo investimento. E aí ele continua naquele ciclo de perpetuação da miséria que a gente chama, né? Outra coisa interessante que você falou a respeito do desenvolvimento, né? Você citou o Banco do Povo e esses novos modelos de oferta de crédito, são também as economias locais, né? Então a gente percebe que muitas prefeituras elas estão investindo localmente na sua cidade, seja por meio de festas, né? Seja por meio de incentivos ao empreendedorismo, e isso dentro de uma cidade faz toda a diferença, né? Então, além do crédito fácil e um incentivo político local, a gente consegue muitas coisas. Para você ter uma ideia, no Ceará, tem uma determinada cidade, que agora eu não me recordo o nome, mas que ela inclusive tem uma moeda própria que chama Guarani. Né? Isso foi um incentivo da prefeitura para que o movimento popular consiga, né, se manter dentro da própria cidade e automaticamente fazer aquele fluxo que nós comentamos aqui internamente na cidade, regionalmente, né? Muitas comunidades fazendo isso, né? Comunidades quilombolas, enfim, algumas cidades, algumas regiões, bairros fazendo esse tipo de atividade, né? E assim, com subsídio da prefeitura, porque o lastro econômico, é claro que é do real, é claro que é do sistema financeiro como um todo, né? Mas a troca de produtos e serviços, né? A esperança daquela pessoa que, por mais dificuldade financeira que esteja passando, ela vai continuar trabalhando por um determinado valor da moeda Guarani, né? Até poder trocar aquilo. Então, isso tudo incentiva, né? A economia solidária também é uma forma de incentivo e de promoção, né, da nossa economia tradicional. A Mariana também colocando uma questão importante aqui que se observa hoje, que é também
observar o fluxo da oportunidade e do momento. Ela coloca aqui o quanto a rotina de vida das pessoas vem se alterando com o passar do tempo. Coloca, em especial, o período de pandemia que obrigou muita gente a empreender, né? Então, a gente teve um boom aí também na economia familiar. Então, a Mariana mostra para nós aí, ela lembra a gente de um período que realmente foi um divisor de águas, né? Assim, até hoje a gente não se adaptou, né, totalmente ao que vai ser ainda pós-pandemia. Ainda a gente não tem essa certeza se nós estamos preparados totalmente para o home office ou se nós necessitamos desse home office como uma forma de diminuição de custos, né? Então, quer dizer, alterou realmente a percepção, né, tanto do empresário quanto do funcionário, né, do que vai ser. Mas, assim, existem algumas pesquisas que mostram que o home office não está sendo tão eficiente quanto deveria. Né? Então, as empresas, aos poucos, estão recolocando esse pessoal dentro das suas estruturas e, automaticamente, elas estão trabalhando o tempo de uma forma diferente. Então, elas colocam esse pessoal dentro das suas estruturas e um dia da semana você vai e trabalha home office e nesse dia específico você vai se dedicar a uma determinada tarefa. Ou seja, o que a Mariana colocou para nós é que essa adaptação ela já vem acontecendo, ela impactou, mas já vem acontecendo. E assim, o brasileiro, como ele se adapta muito fácil, né? Ele vem se adaptando muito fácil desde das crises econômicas da década de 80, essa é mais uma adaptação que eu tenho certeza que nós vamos tirar de letra, né? Eu tenho alunos que fazem home office para escritórios de contabilidade de São Paulo. E eles acham que o trabalho em home office está dando super certo. Então, quer dizer, a gente percebe também que é uma questão de gerações para geração, de geração para geração, né? Se adaptar a isso ou não, né? Se empenhar com mais ênfase nisso ou não. Né? Mas realmente a Mariana tem razão, a gente está passando por um período de adaptação. E hoje também se discute, não é, a questão não mais de carga horária, e sim de produtividade, não é? A gente vê várias empresas testando aí a semana de 4 dias de trabalho, não é? Então, enfim, a gente ainda vai passar por um momento de transformações. E você vê que interessante, né, Luciano? A gente está passando por esse momento, nós estamos tentando nos adaptar a ele. E inclusive o sistema de remuneração das empresas ele já está começando a trabalhar, né, com essa visão, né, de remuneração variável, de remuneração por competência, mas o que esbarra muito ainda nessa questão da remuneração é a questão legal, né? Então, se a gente tivesse aí algum estudo legal, né, que pudesse facilitar para as empresas flexibilizar esse sistema de remuneração, isso também seria um fator de desenvolvimento das organizações. Né? E quando a gente fala em desenvolvimento das organizações, nós voltamos para as famílias e falamos, as organizações se desenvolvendo, seja por conta das tecnologias que ela emprega, ou seja por conta da legislação que facilita, de alguma forma, o seu posicionamento no mercado. Tudo isso cai lá na família como o mais emprego, como mais renda, né? E de certa forma aquela roda continua girando de uma forma saudável e não corroída, né? Por conta dos juros altos, por conta do endividamento e tudo mais. E ainda, né, a gente tem uma questão, né, de ter uma taxa de juros alta, né? De ter que sempre tomar o cuidado de não depender muito aí de cair nessa malha dos juros. Você vê que incógnita, né? A gente não pode cair na malha dos juros, né? Mas de certa forma as famílias têm uma demanda reprimida, né? Elas necessitam de consumir alguns produtos, elas não têm uma renda específica, então de certa forma tudo contabiliza para que elas, em algum momento, caia nesse sistema financeiro, né, e se endividem, né? Então, eu acho que o nosso problema ele está muito relacionado
às escolhas políticas que nós viemos fazendo assim desde a época do Plano Real, né? E essas escolhas políticas estão chegando num momento que nós vamos ter que acertar essas contas, né? E esse acerto de contas, ele passa por um processo de reestruturação e que toda reestruturação gera, né, desconforto. E nós estamos passando por alguns desconfortos econômicos que, obviamente, se a gente conseguir tomar decisões assertivas, né, pensando numa regulação de mercado, não sendo o governo centralizador, mas sendo o fiscalizador, o regulador, né, deixando as empresas à vontade para trabalhar, né, deixando as empresas criarem e poderem empregar as pessoas, eu tenho certeza que o Brasil ele sai desses problemas que ele enfrenta assim, de uma forma rápida, inclusive. E é interessante a gente pensar isso, né? Porque não é uma questão de visão partidária, né? Porque a gente vê posturas similares, né? Na direita, na esquerda, no centro, etc. Mas talvez também porque se discutir muito pouco no período eleitoral, de fato, economia com profundidade, né? Se discute superficialmente. Superficialmente. A economia, quando a gente fala de política, ela se transforma num trampolim para os políticos, né? Mas ela não é a ciência que realmente é estudada pelos políticos na hora de fazer seus planos de governo. Porque a gente tenta, o que a gente vê nos planos de governo são os políticos tentando mostrar uma economia que vai consertar o país de uma forma mágica, sem dor. Mas o que não existe, né? Sim. É igual nós estamos com esse desconforto e para que seja consertado isso, o desconforto vai existir. E na economia, como é uma ciência, assim como a ecologia, né, é economia, né? Eco é da nossa casa, do nosso lugar. E nomia da organização desse nosso lar. Então, nós precisamos organizar na economia tanto o processo produtivo como o processo de distribuição desses bens que nós produzimos, né? Para que todas as pessoas tenham acesso e, ao mesmo tempo, as pessoas continuem, né, mostrando para as empresas a sua capacidade, a sua força de trabalho, né, para que tudo cresça conjuntamente. Se a empresa cresce muito e a população cresce pouco, você vai ter um descontrole. Se a população cresce muito e as empresas pouco, você vai ter outro descontrole. Então, o essencial é que todos se desenvolvam, seja nas questões tecnológicas, seja nas questões políticas, educacionais, de uma forma saudável. E é o que a gente tem visto em alguns setores, não é? A gente já vê aí em algumas ações produtivas no mundo que você tem superprodução e não tem quem consuma aquilo, não é? O Brasil, ele tem, por exemplo, a gente tem o exemplo do nosso agronegócio como sendo um setor pujante e tudo mais. Né? Eu rezo muito para que o agronegócio ele não caia nessa armadilha política, né? Mas que ele continue sendo aí esse exemplo de produtividade. Por quê? Apesar da gente produzir muita matéria-prima para o resto do mundo, nós produzimos essa matéria-prima com maestria. Aí os meus alunos me dizem o seguinte: professor, mas o que a gente produz além da matéria-prima? Muito pouca coisa. Mas isso, de certa forma, é interessante para o Brasil, porque vocês imaginam dentro do nosso país a gama de crescimento que nós temos relacionadas ao agronegócio? Seja embalagens para alimentos, seja transporte para esses alimentos, né? Eu fiz amizade com uma moça na época do mestrado, que ela estudava um componente químico que não fazia mal para a saúde, mas que quando injetado dentro de um determinado saquinho plástico lá, deixava as verduras por mais 15 dias, né, aptas ao consumo. Então, quer dizer, você muda toda uma cadeia logística de uma determinada verdura, de um determinado legume, com um estudo simples e um estudo eficiente, né? Então, aí eu falo para eles, vocês imaginem o tanto que nós temos para crescer, né? Se o nosso agronegócio produzindo só matéria-prima já é essa pujança, imagina na hora que a gente começar a desenvolver os produtos, né? A embalar esses produtos, a desenvolver as indústrias de apoio a esse desenvolvimento geral. Exato, exato.
Quero agradecer a participação conosco, deixar sempre o espaço à disposição. Espero realmente aí, que a gente tenha cada vez mais essa visão da população a respeito da economia especial da familiar. E fica sempre o convite aqui, professor, para participar conosco. Eu que agradeço muito o convite, sempre que precisarem, eu estou à disposição. E foi um prazer esse bate-papo, foi muito gostoso. Tá bom.